Bem-vindos ao Tech Podcast, um projeto do Sindinfor, representante da indústria de tecnologia do estado de Minas Gerais, para o qual convidamos os C-Levels das maiores empresas de tecnologia do estado para compartilhar sua trajetória, experiências de mercado, processos de gestão e visão do futuro. Eu sou a Inácia Soares, jornalista, atuo na cobertura do setor de negócios e empreendedorismo há mais de 23 anos. Já entrevistei milhares de empresários, executivos e especialistas e eu curto muito cada um desses momentos, porque é um privilégio conhecer mais sobre a trajetória dos profissionais que movimentam o nosso mercado, além também de ser, claro, um grande aprendizado. No episódio de hoje vai ser uma conversa dupla. Eu vou conversar com o Hugo Barros e, ao mesmo tempo, também com o Robert Pereira, e eles são os fundadores da Base 2 Tecnologia, empresa especializada em serviços de performance de software, testes de software, qualidade de software e automação de testes. Olá, Hugo, seja muito bem-vindo ao Tech Podcast. Oi, Inácia, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com você. Prazer é nosso de estar te recebendo. Eu vou também fazer uma saudação para o Robert. Que bom que você está conosco, viu, Robert? Chegue mais, porque a nossa casa também é sua. Bacana, obrigado, Inácia, pela oportunidade aí de conversar um pouquinho sobre o nosso negócio, o setor e discursar um pouquinho sobre como temos caminhados aí com a empresa. Isso mesmo, porque aqui no Tech Podcast vocês têm que contar tudo sem ficar amarrando informação nem opinião, hein? Então vamos em frente, ó. Eu quero começar falando sobre a origem da Base 2 Tecnologia, né, que nasceu dentro de uma universidade, a gente pode dizer assim, e uniu estudantes com veia empreendedora. Agora eu quero saber o que vocês usaram, se foi feeling, se foi alguma informação, para vocês escolherem os sócios. Como é que vocês confiaram no outro? O que deu a vocês a ideia de que vocês seguiriam uma jornada produtiva? Porque eu sei que muita gente tem medo de ter sócio para empreender. Então, a questão dos sócios, nós trabalhávamos no mesmo laboratório de iniciação científica, laboratório de pesquisa dentro da UFMG, e cada um tinha o seu respectivo projeto, né? Eu estava num projeto de pesquisa de e-commerce na área de performance, enquanto o Hugo e nós tínhamos outros dois sócios que trabalhavam num projeto de computador popular. Tá? Esses outros dois sócios eram colegas meus de sala mesmo, né, de classe, e a gente, desde que entramos para o curso, a gente conversávamos sobre essa possibilidade de abrir um negócio quando formássemos. E aí foi o Hugo, né, acabou entrando na conversa exatamente por conta dessa proximidade junto ao projeto do computador popular, e nós iniciamos. Então, assim, a confiabilidade, a confiança entre os sócios, ela nasceu exatamente de um trabalho que a gente já fazia em conjunto, né? Vamos dizer assim, a gente já se conhecia, nós já nos conhecíamos em termos técnicos, né? Então tínhamos uma tranquilidade em trabalharmos juntos. Enfim, Hugo, você pode completar. Deixa eu colocar uma pergunta adendo aqui para o Hugo, Robert. O Robert era bom aluno, colava na prova, te deu essa confiança, assim, de que o sujeito era respeitável? Como é que é? O Robert era CDF, né? Guardadas a tradução da sigla aí. O Robert era excelente aluno, muito, muito competente no que fazia. Eu fui convidado, né, igual ele falou, né? Fui convidado por ele, pelos outros dois colegas nossos lá. Eu era de uma turma na frente deles. E eles me convidaram lá porque eu estava fazendo um trabalho lá no Computador Popular, eles gostaram, acharam que eu ia complementar bem o time deles. E eu já tinha tentado empreender uma vez, morri no inicinho, e assim, para mim, eu estava maluco para empreender de novo, né? E na minha família, eu venho de uma família de pessoas que empreenderam, então escolher o sócio para mim é muito importante, mas lógico que tem um risco, né? É difícil conhecer as pessoas totalmente. Mas como são pessoas da universidade, são pessoas que a gente vê no dia a dia ali, em coisas simples, o risco era pequeno e felizmente deu muito certo. E o dinheiro investido no começo também é pequeno, então vale a pena tentar de qualquer forma nesse começo aí, nesse início, sem muito medo, né?
No início a gente nem investiu muito, né, Robert? Era mais Exato. O nosso esforço mesmo, né? Uhum. Mas o risco, quando a gente está nesse tipo de empreendimento, que envolve pouco dinheiro, é a questão da dedicação, né? Será que a pessoa realmente ela está com os mesmos objetivos, né? Uma coisa é você iniciar um projeto onde você tem sonhos e coisas, um caminho a se trilhar, né? Outra coisa é quando você começa a pisar nas pedras, rolar morro abaixo, porque um monte de problemas que vão acontecendo, essa pessoa vai dar as mãos para você e subir e tentar levantar junto. Então, nesse tipo de avaliação, a gente não consegue fazer inicialmente. Nós, eu diria que um pouco de sorte, a questão também do ambiente ajudou, mas eu e o Hugo, a gente conseguiu ter uma sinergia muito boa nesse sentido, né? E, inclusive com os demais sócios, né? Eles saíram por outras questões, mas se eles estivessem aí, também os 4 tinham uma coesão muito, muito grande. Além da questão de caráter, que é muito importante, né? Você tem que confiar naquele que se torna seu parceiro no negócio. Tem um aspecto aí de habilidades e competências que precisa prestar atenção, e fica aqui também esse alerta para quem nos acompanha. Porque eu já vi situações de sociedades que se formaram com pessoas com boas habilidades técnicas, que tinham o desejo de fazer um produto ou um serviço diferenciado, mas só que um tinha a veia empreendedora, que é a do risco, e o outro, na verdade, tinha mentalidade de empregado, de colaborador. Ele não queria correr o risco, ele queria o salário garantido dele. Esse é um caso de incompatibilidade no perfil de sócio, né? Sim, Exatamente. Sim. Totalmente. Isso não Mas não era o nosso caso, não. De vocês, não. Não. Aí vale até uma passagem, né? A gente entrou na Funsoft, né? Na época tinha uma incubadora lá chamada Insoft. Hoje mudou, hoje é uma aceleradora, mas é mais fácil referenciar a Funsoft. Nós ficamos lá por um bom tempo, fomos super bem tratados lá. Durante essa passagem na Funsoft, né? O Robert ficou, entre aspas, aí grávido, né? Eu falei, ixi, é agora, ele vai jogar a toalha, ele não vai dar conta, porque no início a gente não tem renda, né, a gente dedica nosso tempo para aquilo e sobrevive fazendo trabalhos por fora, alguma coisa assim. Mas ele, no momento nenhum, ele nem cogitou de jogar a toalha, então ele estava totalmente aceitando o risco totalmente de empreender. Isso foi um sinal muito forte das intenções dele. Mas não, em termos nesse aspecto não. A gente sente falta, até hoje a gente sente, né, Robert? Porque nós dois somos técnicos, né? Sim. A gente sente falta de ter na empresa um sócio que tem uma visão de marketing, comercial, isso. Né? É isso que a gente sente falta, mas com relação ao risco de empreender, não. O Hugo, quem sabe esteja nos ouvindo neste momento alguém interessado em entrar nesta sociedade tão bem sucedida da Base 2 Tecnologia. Vocês estão aceitando propostas? Como é que é? Claro, dona. Quem que não aceita a proposta, né, Inácio? Olha, bom, então vamos ver como se desenrola o nosso podcast, que vai falar da empresa, para ver se muitas pessoas terão aí interesse em estar junto com vocês nesta jornada, hein? Vamos seguir em frente então, rapazes. Hugo, deixa eu começar com você agora. Qual que é hoje a maior demanda que a Base 2 Tecnologia recebe do mercado? A gente é conhecido no mercado como uma empresa referência na área de teste, qualidade de software, né? Aí você até falou bem de performance e automação de testes. Tem dois tipos de demanda que a gente recebe muito mesmo. A primeira delas é consultoria, tá? As empresas, principalmente as empresas de tecnologia, querem que a gente ensine a elas como atuar melhor com qualidade de software, com automação de testes e com performance, tá? Então é consultoria mesmo. E a demanda que é até mais volumosa, né? Que é a apresentar profissionais nossos que vão atuar dentro dos nossos clientes, dentro dos projetos dos nossos clientes, né? Analistas de testes, arquitetos de teste, que vão trabalhar com todo o ciclo de qualidade de software, tá? Essas são as principais demandas. Tem crescido muito dentro da Base 2 também, mas aí menos ainda a parte de desenvolvimento de software, tá? E a parte de RPA, que é de automação de processo de negócio. Mas a demanda principal são essas duas que eu falei, consultoria em qualidade de software e profissionais, né? Que vão trabalhar dentro dos times dos nossos clientes. Robert, eu vou falar separadamente de alguns pontos que o Hugo trouxe. Eu começo querendo entender um pouquinho como que funciona o crowd test, né, que é uma das grandes referências que vocês se tornaram para o mercado. Vocês aí criam condições adequadas para que os softwares sejam testados. E eu quero entender como que são feitos esses testes.
Então, Inácia, o crowdtest, ele é uma solução que é bem inovadora aqui no Brasil, tá? E, basicamente, o que nós fazemos é trabalhar com pessoas espalhadas pela internet. Nós damos oportunidade para quem quer fazer uma renda extra, ganhar esse dinheiro a mais aí, complementar sua renda, testando os softwares dos nossos clientes, tá? Mas tem que ser um técnico, um especialista? Não, absolutamente. Eu diria que 90% hoje de nossa base, que conta aí com mais de 27 mil pessoas cadastradas, tá? 90% não são pessoas técnicas, são pessoas que algumas são formadas em outros cursos, outras não são formadas, mães de família, tem até aposentados, tem de tudo na nossa base, tá? É bom ter uma equipe com perfil bem diversificado, né? Porque são os usuários reais. Exatamente. Os nossos clientes, né, são clientes de diversos setores diferentes, entre bancário, entretenimento, fintechs, que estão oferecendo soluções para usuários finais que não conhecem de tecnologia, e eles nem têm que entender de tecnologia. Então, é uma oportunidade ótima para quem está procurando avaliar a qualidade do seu sistema, em fazer essa avaliação exatamente no meio onde o sistema dele vai ser utilizado, tá? Então, funciona da seguinte forma: o cliente, ele nos aciona para fazer dois tipos de trabalhos diferentes. Um é uma batalha de bugs, vamos dizer assim, né? Os testadores, eles ficam em busca de falhas, e aí eles são remunerados pelas falhas encontradas, e o cliente paga por essas falhas. O outro modelo é o cliente que ele já sabe a questão das falhas, já sabe que existem falhas, mas ele quer garantir que determinadas rotinas, por exemplo, o pagamento de um boleto, eu quero saber se o pagamento do boleto está funcionando. Ele determina um roteiro bem específico e os testadores vão executar esse roteiro. Então, eles recebem pelo roteiro executado. Tá? Tudo para o cliente é 100% garantido, porque os resultados são entregues com evidências claras, gravadas em vídeos, tá? A velocidade é muito grande, porque eu consigo juntar aí centenas de pessoas em poucas horas, poucos dias, tá? E consigo dar ao cliente uma diversidade de dispositivos que a gente não conseguiria no modelo tradicional. E para os testadores, primeiro, para essa comunidade toda, além da questão, né, social, deles conseguirem ter uma renda extra, eles têm a oportunidade aí de atuar, às vezes, em diversos projetos de ponta que nem foram lançados ainda. Acaba sendo muito empolgante para esse pessoal. Ô, Robert, você disse que tem uma base aí de participantes de 27 mil pessoas. Tem espaço para mais? Porque às vezes alguém que está nos assistindo conhece alguém que está um pouco livre no momento e que podia também aderir. Tem espaço? Espaço é o que mais tem na nossa base. Nossa plataforma, a crowdtest, ela está aberta ao público. Quem quiser se cadastrar, pode se cadastrar a hora que quiser. Pode atuar na hora que quiser, quando quiser, com o projeto que quiser. Nós somos bem flexíveis nesse sentido. Então, 27 mil e crescendo, tá? A gente está tendo um crescimento de, em média, 1.000 testadores por mês. É o nosso volume de crescimento. Mas tem demanda para isso tudo? Tem demanda, tá? Às vezes a gente não consegue deixar todo mundo participar, porque tem muitos projetos que são definidos por perfis. Então, por exemplo, eu preciso de jovens que estejam querendo abrir contas em bancos digitais. Pessoas jovens, eu digo, pessoas entre 18 e 30 anos, né? Eu não consigo abrir projetos para toda a base nesse caso. E a maioria dos projetos envolve perfis específicos, então por isso que nem sempre tem demanda, né, para todo mundo. Mas pelo tanto que a gente tem aí trabalhado com os nossos clientes, a movimentação tem sido bem grande aí com os testadores. O cadastro é pelo site da Base 2 Tecnologia ou outro endereço? Temos um site específico que é o crowdtest.me. Esse é o site onde as pessoas conhecem, né, a nossa plataforma, conhecem a nossa proposta, e lá tem uma areazinha de seja um testador. Os testadores, quem quiser ser testador, pode ir lá, ele vai ser direcionado para o nosso sistema, né? E aí nesse sistema ele vai fazer o cadastro.
É bem simples, direto, nome, e-mail e CPF e só. A gente não pega nenhuma informação adicional, é coisa bem direta. Bacana. Hugo, me conta aqui, com a minha experiência de usuário, eu posso dizer que não é todo mundo que está usando a plataforma de teste de vocês ou alguma outra antes de colocar serviços no mercado, não, porque eu encontro alguns erros bem bobos, bem primários. Pela sua experiência, as empresas estão descobrindo essa possibilidade do teste do software antes de lançar agora, ou tem uma panduragem e elas não querem pagar pelo teste? É até curioso perguntar isso. A segunda opção, ela é uma resposta melhor, apesar de que ela não é única, não. Hoje em dia o mercado amadureceu muito, tá? Desde que a gente criou a empresa até hoje, a sensibilidade para isso aumentou demais. Só que as empresas ainda sofrem muito, tá? Sofrem não só com orçamento, né, que seria a panduragem mesmo, para ter uma pessoa dedicada a testes, uma empresa, ou até mesmo rodar uma bateria de crowd test, tá? E sofrem com prazo também, tá? Eles estipulam prazos irreais, tá? Que não conseguem cumprir, e o teste demanda muito tempo, tá? E aí vai espremendo o prazo do teste, porque o software não vai ficando pronto, o prazo vem chegando, não se alonga o prazo, e aí o teste acaba sendo minimizado e acontece algumas coisas vergonhosas que a gente acaba presenciando aí desde startups a empresas grandes, tá? Esse é um processo de amadurecimento que vem ao longo dos anos, mas ele sempre se esbarra nisso aí. Para mim, sabe, Nácia, a nossa área, a área de tecnologia, ela ainda é bem infantil se você comparar com outras áreas aí, por exemplo, engenharia, saúde. Nós somos muito, muito ruins para fazer estimativa. Tá? Então, quando alguém estabelece um prazo que vai entregar uma versão de um software, a pessoa normalmente não tem um embasamento muito grande naquilo ali, não. E aí acaba espremendo as partes finais das entregas do software e afetando a qualidade. Tá? Agora, por outro lado, tem empresas que já amadureceram bastante e já estão entregando software com qualidade exemplar, tá? Mas é um processo de amadurecimento. Ainda vamos sofrer muito com isso, tá? Isso é uma coisa que é meio intrínseca da nossa área, não vai deixar de acontecer, não. Vocês estão falando aí, Hugo e Robert, eu estou me lembrando aqui de uma situação, vocês devem se lembrar também, envolvendo uma montadora que teve que fazer um recall de milhões de carros depois que foi identificado um problema ali de acionamento no airbag, porque o software que disparava ali os sensores, né, que lia os sensores para disparar os airbags, não reconhecia o peso de um adulto. E esse foi um problema de software que poderia ter sido evitado em um bom teste, na opinião de vocês? Sim, certamente. A questão do teste, assim, tem armadilhas, né? O Hugo sabe melhor até do que eu, que ele está lá na ponta, junto com os clientes, porque a gente procura sempre varrer os pontos críticos de um sistema, as partes chaves que vão ser tratadas ao longo do uso, né, pelo usuário final. Mas o teste, você falar que você vai testar 100% de uma aplicação, 100% de um ambiente computacional, como o caso do carro, né, é impossível. Né? Eu não vou nem te dizer que é praticamente impossível, porque é impossível considerando as tecnologias, as técnicas que existem hoje. Tá? Mas esse perfil que foi apresentado, provavelmente um roteiro bem definido e talvez um prazo um pouco mais elástico na hora de fazer a análise de qualidade do sistema pudesse, sim, melhorar essa questão, ou pelo menos evitar. Tá? É o que acontece em vários ambientes que a gente vê. O time to market, né, que o pessoal gosta de falar, ele é mais importante do que qualquer coisa, né? Uhum. Hugo, deixa eu entender mais uma questão envolvendo o crowd test, que é o seguinte, eu fico aqui pensando que testes, obviamente, né, eu citei o problema da montadora, eles vão evitar prejuízos. Existe um valor médio para o processo de teste? Eu quero entender da seguinte forma, olha, um teste custaria 10% dos investimentos para a construção do seu software. Ou não, é longe disso, é acima disso? Só para quem está nos acompanhando entender qual é a monetização aí, né, o custo desse teste.
Tá, vamos lá. A resposta é não, tá? Porque cada software merece um esforço de testes diferentes. Você tem que pensar assim, se eu tenho um sistema que é muito sensível a falhas, se ele falhar, ele vai me dar uma dor de cabeça muito grande, pode causar um dano a alguém muito grande, eu tenho que investir mais em testes. Agora, se eu estou lançando, por exemplo, um site institucional, algo que se tiver uma falha não vai me dar tanta dor de cabeça, eu vou investir menos. No crowd test, tá? Aí o Robert até me corrige, tá, Inácio? Até bom aproveitar esse gancho aqui só para fazer um esclarecimento, né? Eu e o Robert dividimos nossas obrigações na empresa, né? O Robert está totalmente dedicado ao crowd test, né? Que é um produto nosso, e eu estou totalmente dedicado à Base 2, que é a nossa empresa de serviços, tá? Então, por isso quando você me perguntou dos serviços, eu até respondi o serviço Base 2, né? Nem cheguei a mencionar o crowd test. Mas assim, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, tá? E eu acompanho o Robert nas conversas com os clientes, o Robert sempre parte de um orçamento mínimo, né, de crowd test a partir de R$4 mil, não é isso, Robert? Isso mesmo, Hugo. Tá? Mas assim, para uma modalidade bem mais simples, tá? Dependendo do software, esse valor aumenta proporcionalmente. A gente nunca recomenda que se gaste muito dinheiro de uma vez com testes. É um processo que precisa ser incremental, você tem que amadurecer com aquilo. Não adianta eu te passar 1000 bugs, você não vai conseguir corrigir eles a tempo. Então isso tudo tem que ser pensado com cuidado. Mas você pode gastar uma infinidade de dinheiro com qualidade de software, com testes, tá? Porque você tem milhares de possibilidades de testar. Nesse exemplo mesmo que você deu da montadora, imagina o tanto de possibilidades que você tem só para testar a situação do airbag, né? Não só de peso, de movimento, perfil da pessoa, do assento, do sensor, né? Isso encarece muito o processo de teste. Mas no caso do cross test, a gente adotou uma postura mais objetiva, mais simples. Então, a partir de R$4 mil, você consegue fazer uma rodada de cross test no seu software, que é uma coisa bem factível para as empresas hoje em dia. Bem viável, né, Hugo, esse valor que você deu aí. Isso é para baixar as barreiras que alguns empresários e gestores colocam em relação a alguns investimentos, a alguns custos, viu? Por isso que eu pedi para vocês darem essa noção de valor. Agora, eu ouvi dizer, Robert, que vocês estão planejando internacionalizar a plataforma de crowd test. Alguma ação já foi realizada nesse sentido? Sim, o primeiro trabalho que a gente tem realizado para isso é preparar a plataforma, tá? O site ele já é traduzido, então a gente tem preparado a plataforma também para tradução, tá? E temos avaliado questão de filial em outros países que possam permitir a nossa entrada em regiões como Europa, Estados Unidos, né? Que facilitem, né? Ter vamos dizer assim, um endereço que facilite a apresentação da empresa para clientes internacionais. Então, esse planejamento a gente já tem realizado, entendeu? Já tem algum país em mira aí? Olha, o país que a gente tem discutido com bastante frequência é um que até foge normalmente dos comentários tradicionais, né? A gente tem conversado muito sobre a Estônia, que tem oferecido, vamos dizer assim, oferecido benefícios bem interessantes. Inclusive, eles têm feito bastante ações aqui no Brasil para atrair empresas para lá. Então, assim, a gente está bem tentado a seguir nesse caminho, mas nada fechado efetivamente, né? Mas nossos planos têm dentro das nossas ações, a gente tem avaliado com muito carinho a Estônia como um país-alvo. Boa sorte. Eu sei que não é fácil esse processo de internacionalização, além de ter que adaptar muitas coisas do material comercial de vocês, institucional, né? A linguagem em si, eu imagino que da sua plataforma não tenha muita mudança, né? O processo de raciocinar ali, o back-office de um software é a mesma coisa, né? Não vai mudar de país. Sim. Mas aquela interface que o usuário acessa e todas as conversas, né, com os prospects, isso muda e vocês têm que estar preparados até para as questões culturais, né? Vocês estão atentos a isso. Exatamente. Isso aí é uma coisa que nos preocupa realmente, porque nós já fizemos no passado até uma tentativa inicial de ter um representante no Reino Unido e não funcionou bem. A questão de estarmos distantes, a conversa não caminha direito, enfim. Se o cliente lá fora não sente firmeza que a gente está
né, de acordo com a cultura, com as regras deles, né, ele não vai nem perder muito tempo com a gente. Então, nós temos ciência, sim, de que não é só uma tradução de material, a tradução é a parte mais relativamente fácil do processo, né? A questão de tradução cultural, isso aí é o grande desafio que a gente vê pela frente. Para solucionar isso, ainda vamos dizer assim, um aprendizado que a gente tem a seguir, mas fato é, a gente vai ter que ter alguém lá, seja alguém daqui que foi para lá, ou alguém de lá que entre com uma sociedade, enfim. Mas a gente sabe que para estar nesse caminho de internacionalizar, a gente vai ter que ter 2 pés lá também. Não é simplesmente traduzir até porque quando a gente vê isso de outras empresas que prestam serviço, tem SaaS, né? E oferecem esse SaaS aqui no Brasil. Muitas delas têm pessoas falando português, entendem exatamente os problemas que os brasileiros enfrentam, né? Então, a gente já percebe claramente que se não fizermos isso, não teremos sucesso. Eu quero trazer agora um outro assunto que envolve totalmente o dia a dia de vocês e que um de vocês, agora não tenho certeza se foi o Hugo ou o Robert, citou no começo, falando que vocês, uma das demandas que o mercado mais tem colocado para a base 2 tecnologia é fornecimento de profissionais para trabalhar nessa área de tecnologia. E aí me veio aquela imagem assim na cabeça, tem uma escolinha montada dentro da base 2 tecnologia para formar esses profissionais? Ou vocês vão perdendo a própria equipe quando um cliente precisa de um profissional para contratar? Vou deixar o Hugo comentar isso aí, que é tudo da parte dele. Essa dor é minha, mais minha do que o do Robert hoje, né? Sim, tem uma escolinha, né, entre aspas aí, a gente tem um programa de formação de profissionais dentro da base 2. Impossível hoje você conseguir contratar toda a demanda que tem hoje pronto, então você precisa formar profissionais. Isso já vem de algum tempo e tem intensificado ao longo desse ano, né, do ano passado para cá, especialmente depois da retomada após o susto inicial da pandemia, né, principalmente segundo semestre de 2020, tá? Os clientes, a gente tem, digamos, acordos bem transparentes com eles, né, eles têm desejo, sim, de contar com os nossos profissionais, mas a gente combina um prazo com eles para que eles possam fazer, digamos, essa internalização, é algo que tem acontecido muito no mercado, né, o perfil dos clientes mudou, né, hoje está todo mundo querendo ser alguma coisa labs, né, toda empresa que TI não era atividade fim, agora a TI está ganhando corpo, né? Tá meio que deixando de ser meio e caminhando para ser atividade fim. Então eles desejam ter os nossos profissionais vestindo a camisa deles. Mas esse é um processo que a gente, digamos, já aceita e já lida com naturalidade. Então, assim, na base 2, a gente tem muita entrada de nossos profissionais, formação, e temos também saído, como todas as empresas, que ou vão para cliente ou vão para projetos internacionais, que é quando a gente não consegue realmente competir com a concorrência, né? Mas é algo que a gente aprendeu a lidar durante o ano, continuamos sofrendo, tá? Mas é algo que estamos amadurecendo cada vez mais para formar gente internamente. Isso me leva a uma pergunta que é o papel das escolas, das universidades na formação desses profissionais. Quando vocês contratam, essas pessoas estão prontas para o mercado? Estão prontas para entender a peculiaridade ali da base 2 tecnologia, dos clientes de vocês? Ou vocês percebem um volume grande de profissionais entrando no mercado a cada 6 meses, mas sem a qualidade que o mercado precisa agora? Vou responder também, Robert. Pode ir. Olha, o mercado, ele baixou a régua de exigência dele, tá, Inácio? Ele também sente a falta de mão de obra, tá? Os números estão dizendo aí que o gap anual brasileiro estimado é na ordem de 30, 35 mil profissionais ano, tá? De TI? De TI, tá? É mais ou menos, formam-se por ordem de 40 mil pessoas ano e demandam-se 70. E eu vi, ainda não confirmei, disse que só esse ano, no primeiro trimestre, foram 70 mil vagas, ou seja, o número esse ano explodiu. O gap é absurdo, beira o ridículo, tá? E nós sofremos muito com não só a demanda interna, mas muita gente indo trabalhar para o exterior, né? E trabalhando daqui, muitos mudando para o exterior.
Tá? Então, isso é algo que a gente está sofrendo muito. Mas, assim, os profissionais, voltando à sua pergunta, os profissionais, como a régua baixou, não tem uma exigência de maturidade tão grande, a maioria dos clientes dos projetos estão querendo pessoas proativas, que tenham autonomia, corram atrás, que estudem, que não esperem muito. Quem tem esse perfil, e esse perfil não necessariamente você precisa ter muita experiência de vida, né, é um perfil que você vê já em alguns jovens, essa pessoa costuma se adaptar muito rápido e é muito bem-vinda. Eu poderia dizer que ela já está muito próxima de estar pronta. Lógico que tem a parte de fundamento técnico, né? Na parte de fundamento técnico, aí não tem muito jeito, né? Ela realmente vem com base das universidades, mas tem assuntos de mercado que elas não têm acesso. Aí é vivência mesmo. Tá? Um problema que a gente tem é que tem muita gente que vê muita propaganda de empresas que tudo é muito lindo, tem um escorregador, tudo muito divertido, tem um balanço, e aí vem com uma expectativa meio errada do dia a dia. O dia a dia de trabalho é duro, né, para qualquer profissão, né? Isso gera alguma frustração em alguns mais jovens, tá? Mas não é regra, não, mas isso pode acontecer. A passagem pela mesa de sinuca é um momento raro, não é toda hora, não, né? Não, definitivamente não. É bem rara. A descida, o escorregador fica meio empoeirado depois de um tempo, né? Boa descrição. Acho que vocês quebraram aí com os sonhos de algumas pessoas que estão nos ouvindo, mas tudo bem, faz parte do jogo também, esse momento em que a realidade entra pela porta, né? Agora, pessoal, nesse momento de pandemia, muitas empresas, e não apenas aquelas do setor de tecnologia, como a Base 2 Tecnologia, elas descobriram que podem contratar pessoas que estão em outros lugares, porque já que estava todo mundo trabalhando em home office, por que não fazer a entrega desse conteúdo à distância? Vocês ampliaram a participação de pessoas de outras cidades, estados ou até de outros países na base de profissionais da empresa? Olha, significativamente, tá? De outros países, não. Ainda não, né, Hugo? Mas em termos de regiões, nossa base de profissionais está bem diversificada agora. Primeiro que é uma necessidade, porque a pandemia mesmo impediu que a gente ficasse em escritórios. Eu acho que essa necessidade se tornou um aprendizado, nos ensinou que a gente pode trabalhar remoto, e isso fez com que os clientes também flexibilizassem esse ponto, né? Outra coisa é exatamente o que o colocou, a falta de mão de obra. Então se a gente fica limitado a contratar pessoas que estejam somente na nossa região para poder voltar para o escritório ou não, isso nos deixa atrás da concorrência, né? Então, a questão da flexibilização para o território nacional, isso é um fato básico que para a gente, né, na nossa visão, que eu acho que não tem volta mais, não. Talvez algum outro cliente volte a criar algumas restrições, né? Não, eu não quero voltar todo mundo para dentro do escritório. Eu acho que não vai ser o caso da maioria. Muitos vão trabalhar híbrido, mas essa abertura de trabalhar com pessoas em diversas regiões, isso aí tende a se fortalecer nos próximos anos. Uhum. Ô, Hugo, agora ter parte da equipe, ou quase toda ela, trabalhando à distância em casa, isso é só bom ou tem lado ruim também? Olha, eu diria que é 90% bom, tá? Tem gente que sente, tá? Porque, assim, você trabalhar em casa, você tem que ter, de certa forma, um espaço para você trabalhar, um isolamento. Você tem uma casa que mora muita gente, tem criança, tem cachorro, tem gato. Gato até não faz muito barulho, não, mas cachorro faz bastante. E isso atrapalha, incomoda as pessoas. Tem algumas que sentem, né? Nós estamos vivendo uma era que estamos tendo muitas doenças da mente, né? As pessoas estão sentindo isso. Mas, por isso que eu falei que é 90%, porque, assim, uma economia de translado, você tá quem tem filho pequeno, então, tá podendo aproveitar como nunca a convivência com filho pequeno, né? Isso é muito importante, né? Convivência com familiares. Então, assim, eu diria que é muito bom. E eu acho difícil voltar atrás, ainda mais com essa carência de mão de obra. Essas pessoas vão poder escolher onde trabalhar, se vão trabalhar remoto ou não. A questão de voltar para o escritório vai ser muito difícil de ser concretizada, tá? Eu acho que, inclusive, eu vejo algumas empresas tentando fazer esse movimento, mas eu acho que elas vão sofrer muito ao fazer isso. Uhum. Agora, vocês falaram aí da falta de mão de obra. Existe hoje, na Base 2 Tecnologia, algum projeto parado porque não tem profissional para trabalhar nele, ou vocês só estão deixando de expandir, de prospectar mais clientes?
nós estamos deixando de atender a demanda de alguns clientes. Temos projetos parados. Eu não diria que o projeto está parado, mas eu diria que a demanda ali está sendo resolvida de outra forma, de uma forma que não é a ideal. Tá? Então, sim, e não é só a gente, não. Isso é o mercado inteiro, não tem mão de obra suficiente para executar tudo o que deseja na velocidade que deseja. Então, agora eu vou dar uma oportunidade de ouro para o Hugo e Robert fazerem uma convocação para quem está nos ouvindo neste podcast. Venham trabalhar na Base 2 Tecnologia. Aí vocês têm que caprichar no convite, claro, e dizer assim, um diferencial. Olha, de vez em quando eu vou lá servir um cafezinho para você pode ficar tranquilo. Conta alguma coisa aí, porque pode ser uma oportunidade de ouro para vocês atraírem alguns profissionais, algumas pessoas que estão nos ouvindo, hein? Caprichem. Vamos lá. Vou começar com você, Robert. Bom, venham para a Base 2, porque hoje somos uma empresa que temos um diferencial, que trabalhamos com testes de software, a gente permite teste de software, RPA, que é robotização de processo de negócio, né? E testes de performance. Quem vier trabalhar conosco vai ter uma experiência bem vasta aí na área de tecnologia, né? Outra questão, nós como sócios da empresa procuramos estar sempre próximos. Eu entendo isso como um diferencial também da empresa, porque nós não simplesmente colocamos pessoas para dentro e deixamos elas caminhando. Isso se reflete até na forma de a gente trabalhar com os nossos profissionais. A gente tem um mapa de carreira que é bem estruturado e bem aplicado, tá? Isso, inclusive, é bem rigoroso na empresa. A gente trabalha com um modelo onde as pessoas são valorizadas pelas suas características profissionais, em termos de formação, em termos de habilidade, né? Nós valorizamos suas características e, com isso, elas têm oportunidades reais de crescer dentro da empresa. Nós fazemos uma análise desse mapa de carreira, né, a cada 6 meses, então, se não os sócios, a equipe responsável pelo profissional, né, os gerentes responsáveis pelo profissional, além do pessoal de RH, senta com esse profissional a cada 6 meses para avaliar a evolução dessa pessoa, segundo as metas que a gente traça junto com ela, se ela conseguiu cumprir essas metas, se ela atingiu determinado ponto do mapa de carreira, se ela consegue crescer ou não, tá? O nosso mapa de carreira é baseado em pontuação, então a gente trabalha num conceito de pontuação, onde cada skill, né, é pontuado, e a pessoa alcançando essa skill, ela ganha esses pontos e ganha efetivamente uma chance de crescer na empresa, tá? Hugo, complementa, excelente. Robert, excelente. Eu vou dizer agora para o Hugo que só sobrou para ele falar da piscina de bolinha, nada mais. Quero ver o que ele vai falar. Eu e o Robert entramos junto do pessoal, né, Robert? Na piscina de bolinha, né? Brincamos. Isso. Mas aqui, faz uma reunião ali, né, e tal, enquanto desce no escorregador, entendi. Falando sério aqui, rapidinho, para complementar o que o Robert falou, tá? A Base 2 é uma empresa GPTW, né, com nota 95 em 100. Nós também temos uma nota muito alta no Glassdoor, que é 4.8 em 5. Eu recomendo conversar com nossos profissionais e nossos ex-profissionais, para vocês saberem como é que a gente faz, como é que as pessoas cresceram aqui dentro, tá? E o convite, eu vou reforçar um convite para 2 perfis, tá? A gente quer muitos analistas de teste, né, os experientes da área, mas realmente eles estão em falta no mercado, por assim dizer. E como a gente quer formar muita gente, fica o convite para quem quer entrar na área de TI, na área de qualidade de software, tá? Gente que está no início de carreira. E um convite também especial para aquelas pessoas que já têm muito tempo de experiência na área de TI e estão buscando, digamos, uma recolocação no sentido de um recomeço de uma forma diferente, né? Eu já estou pensando numa outra faixa etária, por assim dizer, tá? Nós estamos recebendo esses perfis, estamos aprendendo a trabalhar com esses perfis também. Fica o convite para essas 2 pontas, né? Mas que outra faixa etária?
pessoal mais profissional sênior? Pessoal mais sênior, isso, pessoal mais sênior. O pessoal que fez, por exemplo, uma carreira longa numa gestão de sistemas e acabou que o sistema ficou obsoleto e a pessoa tem que meio que recomeçar na carreira, mas tem muita experiência. Nós estamos totalmente abertos a conversar e recebê-los aí. É um perfil que é muito bem-vindo e a experiência, especialmente na lida de dia a dia da TI, é muito bem-vinda. Interessante, eu acho que agora a gente fechou então a convocação. Eu só vou dizer o seguinte: se chover de gente interessada nessas vagas que vocês têm aí, talvez sejam sinceros com o pessoal do Sindinfor, que talvez o pessoal aqui do podcast pode mandar um boleto para vocês pelo merchandising que foi feito neste momento, tá bom? Não estou prometendo gratuidade, mas vamos ver. Boa sorte, viu, Hugo e Robert? Vamos continuar aqui que eu ainda tenho mais algumas questões para colocar para vocês. Tem muita gente que acha que para a área de tecnologia bastaria que houvesse mais investimento público e privado na formação e na oferta de cursos técnicos. Vocês acham que é imprescindível para o profissional que vai atender vocês ele ter passado por uma graduação ou um curso técnico, por exemplo, de programação já resolveria a entrada desse profissional? Olha, eu sou até suspeito de falar porque eu vim de um curso técnico antes de entrar na universidade, né? Eu fiz o Cefet. Então, como tal, eu sempre defendi muito a ideia de contratação de técnicos. Aí eu vou te dar o meu ponto de vista pessoal, não estou falando em nome da empresa. O Hugo pode, né, opinar também com a visão dele. A minha visão pessoal é que hoje o mercado pode sim absorver bem esses técnicos. Claro, não é qualquer técnico, não é o cara que aprendeu ali só abrir o computador, tirar memória e colocar a memória, não é esse. É o técnico que foi, aprendeu programação, aprendeu os fundamentos básicos de informática, de tecnologia, né? Nós temos excelentes escolas aqui no Brasil, no Belo Horizonte, por exemplo, né? Não falo só do Cefet, Coltec, Cotemig, Polimig, enfim. São excelentes escolas que estão colocando no mercado profissionais que podem sim atender a demanda de mercado. Tá? Talvez eles não tenham toda aquela maturidade que a gente precise, e aí isso talvez a gente possa trabalhar, essa questão pode ser trabalhada com um pouco mais de paciência, um pouco mais de detalhe na hora de uma contratação. Mas eu acredito fortemente que não exista mais essa necessidade forte de ser graduação. O que não dispensa, tá? Mas, obviamente, poderia sim ter essa ampliação. Eu também sou super fã de cursos técnicos, viu, Robert? E pela minha experiência como jornalista da área de negócios, eu já vi profissionais renderem muito com o curso técnico e depois buscarem uma graduação para ter um foco maior na carreira, depois a pós-graduação. Eu tenho preconceito zero contra a qualificação de quem vem de curso técnico. E você, Hugo? Eu não tenho também não, tá? Eu gosto bastante de alguns cursos técnicos, né? O Robert citou alguns deles aí, mas eu queria complementar o seguinte: a gente é parceiro de uma escola chamada Tribe, que você deve conhecer, Inácia, e a gente já trouxe algumas pessoas de lá, a experiência tem sido muito boa. Interessante que ela não é uma escola, digamos, que é do curso, digamos, tradicional de formação, né? Um técnico, um segundo grau, uma graduação. Ela é uma escola, hoje, pelo menos eu vejo ela como uma escola complementar, que forma as pessoas no desenvolvimento de software, tá? E o interessante é que ela atrai pessoas de outras áreas, e pessoas que você olha o currículo, assim, mesmo não sendo exatamente da nossa área, esse currículo dessa pessoa deve ser, na área dela, sensacional, né? E normalmente essas pessoas, eu tenho por mim, que elas vencem as barreiras de aprendizado muito rápido, é um perfil que eu particularmente almejo muito poder contar dentro da base 2. Então, assim, eu acredito muito, mas se eu fosse o profissional, eu não deixaria de pensar em fazer a graduação. Por quê? Porque o mercado ainda enxerga a graduação como um plus em cima do curso técnico, né? Para entrar, não, mas depois pode fazer diferença. Às vezes a evolução dentro da empresa pode ser prejudicada se não tiver essa formação superior, né? Exatamente. Pode. Exatamente. Esse é um ponto, até uma pessoa me perguntou recentemente sobre isso. Eu falei, ele perguntou, faço um tecnólogo, eu mudo para um tecnólogo, continuo no meu curso de sistemas para poder antecipar. Eu falei, olha, o mercado hoje está desesperado com mão de obra.
Primeiro que a gente não sabe se isso pode dar uma guinada lá na frente. E se der uma guinada, a formação, né, de graduação, ela volta a ser exigida, né? E outra questão é a sua evolução na carreira, não só dentro da empresa, mas na carreira. Em determinado momento, haverão vagas, as vagas gerenciais, essas já não estão com um volume tão grande assim, não existe uma disponibilidade tão grande de vagas executivas ou gerenciais. E aí, o seu histórico, né, o seu histórico de formação vai ser avaliado. Então, nesse momento, é importante que você tenha uma graduação. Uhum. Rapazes, eu tenho uma lista infinita sempre de perguntas, mas o nosso tempo está caminhando para o fim, mas eu tenho questões aqui que eu não posso deixar de perguntar. Então eu vou começar com o Hugo agora, Hugo, depois eu vou fazer mais uma mais técnica para o Robert e a gente vai partir aí para o encerramento. Hugo, eu quero saber do backlog, que é aí, me corrija se eu estiver errado, é um serviço de indicador de tempo, né, que vocês usam na gestão de manutenção para identificar atrasos. Como que ele é calculado? Qual que é a importância dele para as empresas de software? O backlog que eu conheço, Inácio, eu conheço muito dentro da metodologia ágil, como se fosse a lista de itens que eu tenho para fazer, tá? E na medida que eu vou consumindo esse backlog, existem métricas, aí as pessoas focadas em agilidade, elas podem até explicar com mais propriedade, indica a velocidade do seu time, se o time está sendo produtivo ou não. Mas e não adianta você ter um backlog com itens muito grandes, aí sua produtividade vai ser baixa. Se você tiver um backlog mais quebradinho, com os itens mais explicadinhos, sua produtividade tende a ser maior. Mas isso já é bastante usado em quem tem mais maturidade de desenvolvimento de software para medir a produtividade dos times, né? Especialmente se você compara o mesmo time num mês, compara no mês seguinte e vê se ele está produzindo mais ou menos melhorando a produtividade dele. Vocês não usam, não, na base 2 tecnologia? A gente usa em alguns times de desenvolvimento de software, tá? Mas no trabalho de qualidade de software mesmo, de teste de software, não. Nossos indicadores estão mais relacionados a volume de bugs encontrados, né? Cobertura de testes, performance de software, velocidade do software, o número de erros que o software dá em produção. São outros indicadores que a gente acaba dando mais atenção, tá? No caso do backlog, são os gestores do processo de desenvolvimento, os Scrum Master, os agilistas, entre outros. Ok. Robert, vamos falar agora rapidamente do RPA, que é a automatização aí de robótica de processos, que vem ajudando muitas empresas aí nessa busca pela digitalização. E eu quero saber de você se essa automatização de processos que vocês fazem, ela visa mais o corte de custos daquela empresa com mão de obra, que é uma reclamação de todo empresário. O que elas estão querendo, de fato, é uma eficiência maior, evitar erros. Qual é o objetivo mais comum dos seus clientes? O objetivo mais comum é a questão da otimização mesmo, né? O que acaba, em certos pontos, na redução de custos, sim, de mão de obra em tarefas que são repetitivas, né? A ideia da robotização, né, do processo de negócio, né, da automação do processo de negócio, é exatamente evitar que pessoas fiquem executando tarefas exaustivas que não têm uma riqueza em termos intelectuais nenhuma e que estão cheias de possibilidades de falhas. Você tem um problema da falha humana, você tem um problema do tempo para executar, e com o tempo o desgaste pessoal da pessoa executando aquilo, enfim, é quase uma desvalorização do próprio ser humano, né? Então, quem procura para fazer esse tipo de trabalho está querendo fazer essa otimização, pegar essas pessoas e colocá-las para fazer um trabalho mais intelectual, um trabalho que dê um retorno maior. E essa parte que já está bem definida, que é repetida várias vezes, ela seja feita por um robô, né? Então, eu não diria zero chances de falha, mas com um percentual de falhas muito baixa, né? E com isso você ter uns retornos melhores lá na frente. Então, assim, muitas vezes, né, o pessoal pensa, isso aí vai causar desemprego, né, redução de custo com mão de obra. Não, na prática não é isso. A ideia é que as pessoas passem a ser direcionadas
a trabalhos mais, que sejam mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais emocionantes, né? Intelectuais, né? Intelectuais que façam sentido para uma pessoa. Então, sim, a parte de otimização dos seus processos internos, entregar com maior velocidade, né, com maior qualidade, e também a questão, obviamente, reduzir custo com mão de obra fazendo coisas repetitivas. Ô, Hugo, para a gente não desperdiçar a oportunidade, dê uma orientação para as empresas que estão pensando em automatizar algum processo. O ideal é ela começar por um processo simples, pequeno, ou já fazer ali 3, 4, 5 processos entrarem nessa automatização? Eu sempre defendo que as empresas comecem de um ou outro processo pequeno, porque a utilização de robôs, ela também afeta a cultura da empresa. Então a empresa tem que se adaptar àquela realidade nova. E ela deve começar onde dói mais, tá? Onde dói mais e onde custa mais dinheiro para ela, seja em volume de pessoas ou de retrabalho, né? E, eventualmente, ela pode ter algum diferencial competitivo, por exemplo, ela pode entregar algum resultado mais rápido. Por exemplo, a gente está trabalhando com o escritório de advocacia, e a gente está trabalhando com um robô que vai melhorar um serviço dela lá, eles vão ganhar um diferencial competitivo no mercado. Então, eu focaria onde eu vou ter mais benefício, seja diminuição de mão de obra ou um benefício de mercado, mas eu começaria pequeno, eu não tentaria fazer vários de uma vez, não. Bacana. Então, agora chegamos sim ao final do nosso podcast. E a última pergunta eu vou querer a resposta dos dois, com vertentes diferentes, e eu começo com o Robert, porque eu sei que vocês costumam dizer, até pela própria experiência, né, que todo empreendedor precisa, antes de mais nada, de persistência para conseguir ter sucesso. É isso mesmo, Robert? Nossa, essa é a palavra-chave, porque a persistência eu acho que é que determina o empreendedor que vai seguir ou não. Eu falo isso e posso te falar, poderia passar aqui o resto da tarde falando sobre exemplos que a gente já teve de situações que são verdadeiramente desanimadoras, né? A perda de um cliente. Vou te dar um exemplo, um cliente que a gente, logo no início, assim, a gente tinha um cliente eu diria uns 80% do nosso faturamento era desse cliente. O cliente desistiu, né? Ele cancelou o contrato porque foi vendido, enfim. E a gente ficou com aquela bomba na mão, né? Então, é um banho de água fria. A gente vai para os finais de semana pensando o que eu vou fazer na segunda-feira com esse pessoal todo que está contratado e eu não tenho o que fazer com ele. Então, assim, se você não tem né, aquela persistência, um interesse firme que quer continuar, que você acredita que vai dar certo, não dá conta, tá? Para mim, a palavra, entre várias outras coisas, a persistência é o principal divisor de águas. A gente sofre aí, a gente brincava no passado falando que a vaca, né, a vaquinha que dá leite ali, ela está sempre na beira do precipício, né? E você fica pensando, eu deixo ela cair no precipício e vou trabalhar para os outros, né? Vou ir para o mercado, ou eu seguro ela mais um pouquinho e vejo se eu consigo engordá-la para ela dar mais leite. Então, o que a gente fez até então, né, foi persistir. A gente amarramos ela forte e continuamos alimentando e seguindo. Ok, compreendida a mensagem. Agora o Hugo vai falar para mim sobre outra coisa que eu sei que vocês valorizam muito, que vocês já falaram parcialmente ao longo da nossa entrevista, que é a importância de se manter bons relacionamentos. Hugo, qual que é a dica que você dá, mesmo para quem já esteja no mercado há mais tempo e anda se descuidando de relacionamento, mas sobretudo para quem está começando essa vida empreendedora? Não, isso aí é divisor de águas pra gente em muitos momentos até da história da empresa, né? Foi manter bons relacionamentos com outros empresários, com os próprios profissionais que trabalham com a gente, que abriram portas em vários projetos e vários clientes pra gente. A gente sempre teve uma postura bem, digamos assim, não muito gananciosa nos nossos projetos, no sentido seguinte, a gente quer atender bem o nosso cliente e eventualmente nós vamos abrir mão
para poder resolver problemas dele, visando um relacionamento de longo prazo. E isso para a gente fez toda a diferença no longo da história da empresa, tá? Em muitos momentos a gente deixou algumas vezes até a gente bancou determinadas situações porque a gente via ali uma possibilidade de resolver um problema de alguém e que isso no futuro viria a se pagar de alguma forma, mesmo sem ter garantias disso, tá? E não só isso, né? Relacionamento é um processo contínuo, né? Você tem que tá próximo dos seus clientes e dos seus funcionários para você entender o que está acontecendo, corrigir o que for necessário e escutar, né? Escutar o que é necessário para melhorar, seja o que o cliente está precisando e, hoje em dia, também muito o que o funcionário está precisando e desejando. Né? Então faz toda a diferença. É tirar você de vez em quando do primeiro plano, né, Hugo, e colocar outra pessoa. Sim, isso é o tempo inteiro, né? Não tem outra opção, né? A maneira das empresas serem geridas mudou muito ao longo das últimas décadas, né? Então essa questão do relacionamento, ela reforçou muito isso que você falou, né? Que você se colocar no lugar do outro, entender a necessidade dele e mudar, né? E ajustar até mesmo a forma da empresa trabalhar para poder resolver os problemas que eles têm. Rapazes, infelizmente nosso tempo acabou, mas olha, eu achei que a nossa conversa foi bastante produtiva, esclarecedora e que vai ajudar muitas pessoas a ter uma visão mais completa do mercado de tecnologia, das oportunidades que, no caso, a Base 2 Tecnologia oferece como prestadora de serviços e uma visão também do desafio da gestão, que é diário, que é horário, que é minuto a minuto e que a gente sabe que tem que ter entrosamento entre os sócios, sim, tem que ter entrosamento com a equipe e com o mercado para conseguir se manter atuante e crescendo e tendo lucro, que é o objetivo desse esforço todo. Não é isso, Robert? Exatamente, é isso mesmo. Muitíssimo obrigada, então, Robert, pela sua participação conosco aqui, viu? Espero que o Tech Podcast tenha outras oportunidades de interagir com você também. Maravilha. A gente agradece muito aí a oportunidade e tenho certeza que para a gente vai ter um retorno muito positivo. Já estamos tendo, é sempre bom conversar sobre os nossos desafios, né? Nos faz abrir a mente, né? Novamente, porque a gente fica ali dentro do nosso universo cheio de problemas para resolver, e aí quando a gente bate o papo, a gente relembra e reflete sobre tudo que passamos. Então, assim, para nós o benefício é direto, e espero que contribua um pouquinho aí, né, uma sementinha aí para que outros que estejam querendo entrar possam, né, possam se beneficiar dessa informação e entrar com coragem, e quem queira, né, atuar conosco, que pegue essa mensagem e venha, porque serão bem-vindos. Com certeza, acho que você resumiu bem. A gente precisa de um mercado forte, né, Robert? Com empresas capazes, com líderes e gestores capazes e bem preparados para levar esses negócios para frente. Ô, Hugo, nós vamos fazer aqui um compromisso público. Quando você instalar a piscina de bolinha, a próxima entrevista vai ser lá dentro, ok? Combinado. Vamos gravar esse momento. Ai, será que vai ser nunca? Ah, meu Deus, será que vai ser nunca? A gente pode pensar numa alternativa, viu? Podemos, um escorregador empoeirado, talvez? E obrigado, viu, Inácia, pelo convite. Aproveito para agradecer o Fábio também, o Fábio Veras lá do Sindinfo, pelo convite. Acho que nós da TI estamos vivendo um momento muito especial, né, de mercado e de crescimento para todo mundo aí. Acho que é um momento de todo mundo aproveitar bastante. Que bom. E eu acho que o Robert falou uma coisa legal, viu, Hugo, quando ele fala que foi bom, né, vocês também rememorarem, né, os desafios que vocês viveram, falar um pouco de futuro, porque o nosso Tech Podcast, ele funciona como uma prova oral para vocês também, para ver se vocês estão alinhados também, viu? Não é? Prova oral. Passaram no teste. E o melhor é que as pessoas não veem isso, mas vocês estão em locais diferentes. Cada um de nós está em um local diferente. Então, não dá nem para combinar com um gesto ali a resposta, porque não ia funcionar, né? Não dá. Não, imagina. A gente não ia ter nenhum outro canal aqui pra gente fazer alinhamento, não. Deu tudo certo. Deu tudo certo, então. Olha, eu quero mais uma vez agradecer, aí, encerrando este episódio de hoje, a participação do Hugo Barros e do Robert Pereira, que são fundadores da Base 2 Tecnologia, uma empresa especializada em serviços de performance de software, testes de software, entre outras expertises. E eu lembro você que está nos acompanhando aqui que vocês podem acessar
os episódios do Tech Podcast pela sua plataforma preferida e também pelo IGTV. E tem ainda, claro, o canal oficial do Sindinfor no YouTube. Hugo e Robert, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Inácia. Boa tarde para você. Obrigada, gente. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sigam o Sindinfor nas redes sociais e acompanhem de perto as novidades do motor da indústria digital. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Até lá.